Bom, hoje nós tivemos acesso a um resultado de um levantamento, de um estudo, e os resultados são tão tristes. Puxa vida, o resultado mostra pra gente algo que você já deve ter identificado aí na sua cidade, aí no seu estado. A fome. Pessoas que passam fome mesmo e não tem condição de comprar nada para comer porque não tem grana. E o pior, gente, esse levantamento, através do raio-x muito bem feito, comprova que mais de 30% das famílias brasileiras sofrem com isso, e nessas famílias há crianças com menos de 10 anos de idade. Imagine só o tamanho do problema que nós temos hoje e o tamanho do problema que nós estamos ao mesmo tempo. Eu sou obrigado a dizer para vocês de outras partes do Brasil que não conhecem a realidade da gente aqui em São Paulo, que nós temos quase 4 mil crianças vivendo ou sobrevivendo nas ruas da nossa cidade. Exatamente. Quase 1.000 delas vivem sozinhas, Ana. Imagine 1.000 crianças sobrevivendo sozinhas, como se fossem bichos mesmo, pelas ruas da nossa cidade. Então, olha o tamanho desse problema e a preocupação que temos que ter com ele. Exatamente. A gente vai falar agora de mais um levantamento, como você disse, que traz um raio-x dessa situação. 3 em cada 10 famílias, Joel, vivem em insegurança. A gente não tem dinheiro, a pessoa não tem dinheiro para poder comprar, tem que escolher entre pagar as contas de casa para continuar tendo um teto ou comprar comida. Uma situação que a gente já trouxe aqui ao ar várias vezes, com reportagem na rua. Hoje, inclusive, com um ouvinte da Rádio Bandeirantes que participou um pouco mais cedo, Tony, que participou do Manhã Bandeirantes falando isso, que está com contas em atraso, aluguel em atraso, e para sobreviver pega marmita de ONGs que ajudam as pessoas na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. A Bruna Barbosa está com a gente, está no estúdio do Morumbi, e vai trazer mais detalhes a respeito desse levantamento que é terrível e é um tapa na nossa cara, né, Bruna, para chamar a nossa atenção de que algo urgente tem que ser feito por essas pessoas. Boa tarde para você. Oi, Bruninha, boa tarde. É terrível, viu, Ana, Joel, boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes que nos acompanham. A gente está falando de um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Ele começou a ser feito em novembro de 2021 e foi até abril deste ano. As pessoas que mais sofrem com insegurança alimentar hoje no nosso país estão no Norte e no Nordeste. 1 em cada 3 famílias brasileiras, como a Aninha trouxe para a gente. Os pesquisadores... Por favor, minha amiga, só um segundinho. João Rossetti, meu amigo, o som tá perfeito aí para vocês ou não? Porque eu e a Ana não estamos ouvindo a Bruna com perfeição. Ela tá bem ao fundo mesmo, eu não tô entendendo absolutamente nada. Ô João, tem condição de seguir ou não? Qual a sua percepção daí? Estamos aqui ouvindo, realmente o som não tá muito bom, vou ligar pra Bruna agorinha, tá bom? Vamos a gente vai lá. refazer a conexão. Beleza. Nós achamos que a Bruna estivesse aí com vocês. Vamos mas refazer não está. esse contato. Enquanto Exato. isso, a gente falou um pouquinho mais cedo, claro que, Joel, a gente quando fala de uma pessoa que tem condição de comprar comida, é diferente da pessoa que a Bruna vai trazer, o perfil que ela vai trazer nessa pesquisa, mas nem tanto. Agora há pouco a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o CEO desse evento que a gente está aqui hoje em São Paulo, o Latam Retail Show, o Eduardo Yamashita, e ele estava falando de um dado que é do setor de varejo tentando acompanhar essa realidade, porque o comerciante quer vender e as pessoas têm que comprar, têm que conseguir comprar. E um dado que ele trouxe que é interessante é do aumento das marcas próprias de mercado e supermercados, por exemplo, de 5% para 20% do total. De olho nessas pessoas que quando vão ao mercado vão em busca do quê, Joel? Do produto mais barato. Muitas vezes a qualidade não é nem observada, mas eu preciso comprar um pacote de arroz, eu vou no mais barato, eu vou no que cabe no meu orçamento, eu preciso comprar um alimento básico, um feijão, então eu vou no mais barato. E é uma mudança que está acontecendo do outro lado do balcão, em quem está vendendo, porque está percebendo que as pessoas estão cada vez mais apertadas, né, Joel? E possivelmente imaginando que vai demorar para a gente sair dessa situação a ponto de criarem um segmento específico para isso. E outra coisa, essas marcas que acabam oferecendo produtos mais baratos, elas acabam servindo como um chamariz mesmo para o consumidor. O consumidor vai lá para comprar o arroz, por exemplo, que é mais barato daquela marca, naquela grande rede, mas ao mesmo tempo ele compra outros produtos. Então isso faz parte de toda uma estratégia, né? Exatamente. E o que precisa de haver cada vez mais nesse setor extremamente mutável, que já sofreu grandes transformações, é você criar alternativas mesmo, tanto para quem está com um lado quanto do outro, o cliente e para o empresário também. Exatamente. Porque se você não se mexer, você acaba sendo engolido como empresário, seja grande, médio ou pequeno. E o consumidor fica cada vez mais prejudicado. Exato. A Bruna Barbosa já está com o contato restabelecido. Agora sim, acho que conseguiremos
ouvi-la com clareza. Ô Bruna, que levantamento terrível esse, né? Aproximadamente 30% das famílias do Brasil passam por dificuldades, né? Essas pessoas passam fome, para falar a realidade, né, Bruna? Boa tarde. É isso, Joel. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora melhor. Então vamos lá. É um levantamento bem triste mesmo. Boa tarde para vocês, para o ouvinte que nos acompanha por aqui. Esse levantamento foi feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar entre novembro do ano passado e abril desse ano. E mostra que as pessoas que mais sofrem hoje com a insegurança alimentar estão no norte e no nordeste do país. Esses pesquisadores percorreram todas as regiões do Brasil, foram a mais de 12 mil domicílios e o objetivo era traçar um novo mapa da fome. E vejam só, em Alagoas, 36,7% dos entrevistados responderam que deixam de fazer refeições por falta de dinheiro. Esse é o índice mais alto do país. No Amapá, 32% das famílias vivem em insegurança alimentar grave e no Pará, em Sergipe, 30%. Hoje, mais cedo, na Rádio Bandeirantes, o José Luiz da Atena conversou com um dos responsáveis por essa pesquisa, o Nilson de Paula, e ele explicou que a insegurança alimentar é parte do processo que tem a fome como um estágio mais grave. Vamos ouvir. A fome ela é o ponto de chegada de um processo que começa com uma percepção de que pode não ter alimentos amanhã, de que a renda pode não ser suficiente, de que é preciso substituir um alimento saudável por qualquer porcaria, porque daí a saciedade aumenta, então a sensação de fome ela diminui, e isso vai ampliando, né, esse escopo da falta, e as famílias vão desenvolvendo estratégias para driblar a falta do alimento. E quando chega na fome, é a tragédia já consolidada. E, infelizmente, a gente tem muitas pessoas já assim passando fome, como o Joel disse no comecinho, muitas crianças abaixo dos 10 anos, crianças que estão em fase de desenvolvimento, que precisam comer, que precisam do alimento e muitas vezes passam o dia sem alimentação ou quando conseguem comer por falta de dinheiro. É uma alimentação que não chega nem ao ponto de ser saudável. É um salgadinho, é às vezes um pacote de bolacha, alguma doação. Então tudo isso também acaba comprometendo o desenvolvimento infantil. De acordo com essa pesquisa, o Brasil tem cerca de 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E aí vocês citaram esse ouvinte que falou conosco mais cedo, o Tony, com o Datenão, no Manhã Bandeirantes, e aí ele cita essa questão, né, das contas, que está difícil, e entre as principais causas para esse problema que a gente vê hoje está justamente o endividamento das famílias. E eu digo aqui endividamento com as contas básicas. É gente que hoje tem dívidas porque não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar o gás, não consegue pagar a conta de energia, e aí, claro, não consegue pagar comida, porque fica ali, bom, entre pagar o aluguel e comprar comida, eu vou tentar preservar o aluguel e pego a comida por meio de doação. O problema é que a pandemia, a inflação, o desemprego, tudo isso fez também com que essas doações diminuíssem. A Ana Paula já falou isso várias vezes aqui ao longo dessa programação. Tem diversas entidades, né, Andinha, que reclamam, que dizem ali que perderam ali grande parte das pessoas que ajudavam, que doavam, porque está difícil para todo mundo. Então acaba que essas pessoas que priorizam o aluguel e aguardam ali, tentam pegar essa marmita de doação, também estão prejudicadas porque essas marmitas estão menores, as pessoas estão ajudando menos pela situação econômica do país. Então, é um estudo muito triste, como vocês disseram, mas é uma realidade, é um fato, a gente não pode ir contra. E sim tentar procurar soluções, buscar soluções, cobrar isso do poder público, políticas públicas e incentivar também doações. Acho que dessa forma, juntos somos mais fortes e é cada um que nos ouve, que possa ajudar uma pessoa que está na rua, que está com fome, olhe para essa pessoa com outro olhar, se sensibilize, porque insegurança alimentar é algo muito sério, Joel e Ana. É o mais grave que existe. Pois é, todo levantamento tem que ser levado em consideração, até mesmo para servir de base para que outros levantamentos mais minuciosos sejam feitos, para que você tenha condição de saber mesmo com clareza, com exatidão, qual o grau de preocupação que a gente tem que ter com isso. Mas a fome, infelizmente, é presente no Brasil, precisamos saber em qual proporção, até mesmo para que a gente tenha condição, através de política pública mesmo, de socorrer essas pessoas que tanto precisam. Por exemplo, o cidadão que está lá no Nordeste, né, que depende de um auxílio, que quer trabalhar, mas não tem o trabalho. Esse cidadão depende da grana mesmo para comer, para sobreviver, não é para viver.
Então esses levantamentos são interessantes, são importantes e nós temos que fazer com que levantamentos sérios sejam criados cada vez mais. Estamos aqui também para isso, né? Para checar esses levantamentos, checar a veracidade deles mesmo e estimular até mesmo para que outros levantamentos dessa natureza sejam feitos. E uma outra coisa, né? A gente não consegue ajudar todo mundo. Sim. Não dá. Se você anda pela rua em São Paulo, você não consegue andar em algumas regiões, no centro, por exemplo, com uma garrafa de água na mão, porque aparece alguém pedindo aquela água. É muito desesperador, mas alguma coisa a gente pode fazer. E nem todo mundo tem o tato, ou a maneira, ou também não é seguro em todas as situações você mesmo ir para a rua para ajudar essas pessoas. Mas tem ONGs muito sérias. A Band já fez várias parcerias com esses grupos, não é, Joel? Então, a gente consegue, não vai fazer tanta diferença, para esses grupos ajuda bastante. É uma refeição a mais, é um pedacinho de carne a mais que dá para colocar numa marmita para entregar para essas pessoas. É a hora que a gente tem que usar para dividir o que a gente tem com essas pessoas, porque passar fome, não deve ter nada pior no mundo do que passar fome, Joel. A gente nunca passou, espero que nunca passemos, mas não deve ter nada pior do que passar fome, do que não ter o que dar para sua filha, para o seu filho em casa. Acho que o pior é isso, não é nem você estar passando fome, é você ver o seu filho, a sua filha pedindo alguma coisa, pedindo, pelo amor de Deus, me dá um arroz, um feijão, uma fruta aqui, e você não ter condição de oferecer isso para o seu filho. E como você bem disse, Ana, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, ele se compromete com essas causas, né? Mas nós precisamos de uma união mesmo popular, o Brasil precisa se unir cada vez mais para tentar salvar essas vidas, tirar essas pessoas do sofrimento. Não dá para deixar também só nas costas do governo. Claro que estamos aqui para cobrar os nossos governantes, mas nós precisamos agir de alguma forma, é urgente, com toda certeza. Né? Bom, falando em